Hoje a professora vai ensinar para vocês a continuação da aula passada. A professora vai utilizar aqui um exemplo da estrutura do átomo, algumas coisinhas que a gente tem que rever, certo? Então vamos lá. O que a professora botou aqui, ó? Exemplo da estrutura do átomo. E aqui tem 3 conceitos: o átomo quando é neutro, o átomo inicial e o átomo original. O que isso aqui quer dizer? Que aqui não vai perder elétrons. Então, o número atômico, que é representado pela letra Z, é igual ao número atômico, igual ao número de prótons, P, que é igual aos elétrons. O número atômico e o número de prótons, eles vão ser iguais em quaisquer das ocasiões. Os elétrons, ele vai ser diferente somente quando ele for um íon, que daí ele vai perder ou ganhar elétron. Então, nessa etapa que nós estamos vendo agora, nós vamos ver o átomo neutro, o átomo inicial, o átomo que originou. Então, todas essas situações, os 3 vão ser iguais. Então, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, ok? Então, nessas 3 situações, que não estamos falando de íons, todos eles vão ser iguais. O que a professora colocou aqui? Nós vamos ver aqui agora sobre o número atômico. O número atômico, ele é representado pela letra Z. Então, sempre que vocês visualizarem a letra Z, está se referindo ao número atômico. E como eu já falei anteriormente, em quaisquer das ocasiões, o número atômico vai ser igual ao número de prótons. Independente se vai ser o átomo neutro, o átomo inicial, o átomo original ou se vai ser íon, tá? Então, sempre vai ser o número atômico é igual ao número de prótons. O que é o próton? Ele está lá no centro do átomo e ele vai estar lá dentro. São as cargas positivas, que foi visto na aula passada. E nós também podemos encontrar o número atômico por uma formulazinha. O número atômico é igual a massa que subtrai o número de nêutrons. Então, vocês vão ter uma atividade, que é a atividade número 1, que vocês vão preencher a tabela. Em alguns momentos, vocês vão precisar dessa formulazinha, ok? Números de massa. O número de massa, ele vai ser sempre representado pela letra A maiúsculo. Então, sempre que vocês visualizarem a letra A maiúsculo, está se referindo ao número de massa. E ela também pode ser procurada, ser apresentada de fórmulas, tá? Lá na número 1, vocês também vão precisar dessa formulazinha. Então, o A é igual a massa, né, que é igual ao número atômico, mais o número de nêutrons. Então, lá nessa número 1, vocês também vão estar precisando dessa formulazinha ali. A massa, ela é sempre maior que o número atômico. Depois a professora vai pegar a tabela periódica e eu vou estar mostrando ali para vocês. Números de nêutrons. Os nêutrons estão lá no núcleo do átomo, né? E juntamente com os prótons, que serve para neutralizar aquelas cargas positivas que estão lá no núcleo. Então, os nêutrons sempre vai ser representado pela letra N. E também tem uma formulazinha para a gente encontrar os números de nêutrons, né? Se vocês tiverem a tabela periódica, na tabela periódica traz o número atômico e o número de massa, né? A massa vai estar com números quebrados lá com vírgulas, mas aqui na soma não, vai ficar tudo certinho. E aqui o número de nêutrons, a tabela periódica não traz. Então, como é que a gente vai encontrar o número de nêutrons? Como que a gente encontra ele, se não tem na tabela periódica, né? Da mesma forma, se a gente for achar o número atômico, o número de massa, a gente não tiver a tabela periódica. Tem umas continhas, então para essa também tem, para o número de nêutrons. Que é o número de nêutron, que é o N, né? Igual a massa, que é o A, que subtrai o número atômico, que é o Z, certo? Então, agora a professora vai fazer aqui uns exemplos, o exemplo do oxigênio. Então, o oxigênio, ele tem número de massa 16. E o número atômico
8. O que nós vamos combinar? O número de massa, nós sempre vamos estar colocando aqui na parte superior, ou na esquerda ou na direita, enfim, mas sempre vai ser na parte de cima. E o número atômico, que é o Z, nós vamos estar sempre colocando na parte de baixo, ou na esquerda ou na direita também. Eu coloquei um de um lado e um do outro para não ficar bagunçado. Lá nas atividades a professora também colocou assim, um do lado, outro do outro. Então, a massa sempre vai ficar na parte de cima, tá? E o número atômico aqui na parte de digitar, de escrever, a gente sempre vai botar na parte de baixo. Depois eu vou mostrar para vocês que a massa ela é sempre maior que o número atômico, tá? Às vezes é o dobro, um pouco mais que o dobro do que o número atômico, tá? Então, isso aqui a gente tem que frisar bem. Então, aqui o número de massa. O número de massa representado pela letra A, nós estamos falando do oxigênio, então o número de massa é o 16. Então, é o 16. Número atômico. O número atômico é representado pela letra Z. E nessa situação que nós estamos falando do oxigênio, ele vale 8. E o que nós vimos lá anteriormente? Que nós estamos aprendendo sobre o átomo neutro, o átomo inicial, o átomo original, que é aquilo que não perde nada de elétrons. Então, as três situações vão ser iguais. Então, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, certo? Então, se eu tenho um número atômico aqui igual a 8, qual vai ser o meu número de prótons? Então, P vai ser igual a 8 também. E qual vai ser o nosso número de elétrons? Nosso número de elétrons vai ser 8 também, porque aqui eu não estou ganhando e nem perdendo elétrons. Aqui a professora repetiu números de elétrons e números de elétrons, mas não é, tá? Aqui é números de nêutrons, tá? Aqui é números de nêutrons. Então, números de nêutrons representado pela letra N. O que a gente viu aqui anteriormente? Números de nêutrons. Eu vou pegar o N é igual à massa que subtrai o número atômico. Então, vou pegar o valor da massa, então, vou fazer o N é igual a 16, que é o valor da massa, né? Nós já vimos aqui, que subtrai o número atômico. Qual é o valor do número atômico? É 8. Qual é o valor do nêutron nessa situação? 16 menos 8 dá 8. O que a professora quer falar aqui, ó? Que o resultado do nêutron coincidiu com o número atômico e sucessivamente coincidiu com o número de prótons e os de elétrons, certo? Mas isso aqui nem sempre vai acontecer, ele pode dar diferente sim, tá? Na grande maioria ele vai dar diferente. Agora a professora vai ali pegar a tabela para mostrar aquela parte ali para vocês, da massa e do número atômico. Ó, então, toda a tabela, aqui a professora pegou a tabela periódica, tá? E nós estávamos fazendo o exemplo agora do oxigênio, né? Que ele está aqui. Ai, que tanto número, onde eu vou encontrar, né, as devidas informações? Então, toda a tabela periódica, ela vai ter uma legenda, se vocês estiverem aí. Então, na tabela da professora, aqui no cantinho esquerdo aqui, ó, da legenda, então, para cada quadradinho desse aqui, o meu número atômico vai estar aqui, certo? No lado esquerdo. E o número de massa vai estar aqui, ó, no massa atômica, no lado direito. Então, aqui vai estar o elemento, o nome do elemento, o símbolo e as outras informações que a tabela nos traz. Então, vamos lá no elemento oxigênio. Aqui no oxigênio, ó, então, esse aqui, 8 aqui, é o nosso número atômico, certo? Esse vermelhinho é o número de massa. Então, lá a professora colocou, o número de massa é 16, então 15,99, ele vai ser arredondado para 16, tá? A professora vai colocar sempre nas atividades já ali para vocês, porque eu já sei que muitos não têm a tabela periódica, mas é para vocês entender e para quem tem olhar, certo? Ó, então a professora tinha colocado aqui, ó, número atômico do oxigênio 16 e número de massa, né?
do oxigênio 16. Esse aqui é a massa, é o A. Esse aqui é o número atômico do oxigênio, que é 8, tá? Então, esse aqui é a nossa parte aqui da estrutura do átomo. A professora vai escanear essa folhinha para vocês estar copiando esses exemplos, esse resumo, e colocar no caderno, tá bom?